A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Leonardo Clouvier e através desse vídeo eu venho compartilhar contigo a lição de número 13 da revista CPAD, a qual estamos estudando aí ao longo desse último trimestre acerca da natureza do homem, origem, queda e redenção. Então hoje é a última aula, vamos falar um pouquinho aí acerca da redenção do homem. O tema da aula de hoje é o novo homem em Jesus Cristo. Então vamos ver nessa aula acerca do nascimento do novo homem. Quem é o novo homem? Vamos entender biblicamente o que é o novo nascimento. Vamos ver também acerca da justificação do homem, o que é ser justificado. Somos justificados em Cristo? Sim ou não? Vamos ver aqui nessa aula e vamos ver aqui as referências bíblicas e vamos ver também acerca da santificação do homem. Vamos ver o que a Bíblia fala acerca da santificação, como se dá esse processo e o que o Senhor, o que Ele pede de nós acerca disso, tá bom? Mas antes de iniciarmos essa aula, vamos fazer uma oração em nome de Jesus e eu convido você a estar orando comigo nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o seu nome. Nesse momento, Senhor, venho te pedir, seja comigo, seja, meu Pai, com meu irmão, com a minha irmã que me ouve do outro lado. O Senhor, meu Pai, diz na tua palavra que tu és um Deus de perto, meu Pai, assim como um Deus de longe. Eu venho te pedir, Pai, pela tua misericórdia, fala, meu Pai, aos nossos corações e ministra, Pai, a tua palavra, meu Pai, sobre as nossas vidas. Abra, Senhor, o entendimento, abra, Senhor, o coração e que possamos guardar, meu Pai, a tua palavra em nome de Jesus. Amém? O texto áureo da lição 13 diz assim, Efésios, capítulo 4, versículo 13. Eu vou estar lendo aqui. Convido você também desde já a pegar a tua Bíblia, nos acompanhe em nome de Jesus e recomendo a você que me ouve sempre conferir na Bíblia Sagrada o que está sendo dito, seja por mim ou por outra pessoa, aqui na internet, na igreja e onde você estiver, tá bom? Porque pela palavra de Deus é a única forma de não sermos enganados. A versão bíblica que eu estou utilizando aqui é a Almeida Corrigida e Fiel, a ACF. Se você tiver outra versão também não tem problema, porque a palavra de Deus é a mesma, tá bom? Ao longo desse vídeo eu vou disponibilizar aqui na tela as partes da revista que nós estaremos comentando, estarei disponibilizando também os textos bíblicos, mas é importante, confira sempre na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 13, que é o nosso texto áureo. Diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, irmão, existe uma esperança. E que esperança é essa? É que um dia nós, povo de Deus, cheguemos aonde? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Um dia conheceremos as coisas por completas. Mas enquanto, irmãos, estivermos aqui nessa terra, o nosso conhecimento ele é parcial, ele é limitado. É por isso que nós vivemos não pela vista, mas pela fé. Mas persevere em Cristo, continue caminhando, irmão. Que um dia, quando estivermos com Deus, o nosso conhecimento ele será completo. E aqui diz assim também, à medida da estatura completa de Cristo. Então vai chegar um dia a qual essa palavra ela se cumprirá em nossas vidas.
tá bom? Persevera, não desista. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Eu estarei lendo e convido você a acompanhar comigo aqui na tela, mas depois confira na tua Bíblia, tá bom? Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto da leitura bíblica em classe é um texto aí que nos serve de base para o que estaremos estudando ao longo dessa lição. São basicamente 3 tópicos. Ele vai falar acerca do nascimento do novo homem. Ele está inclusive bem claro aqui nesse texto que lemos, mas vamos entrar aqui em detalhes para compreendermos o que a Bíblia realmente fala acerca disso, nos seus detalhes, tá bom? Vamos lá. O segundo tópico é a justificação do homem, e o terceiro, a santificação. Então vamos ver passo a passo, tá legal? Na Bíblia Sagrada, o que a Bíblia nos diz acerca desses temas. Vamos lá, a introdução da revista nos diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual na sua vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não é somente possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus.
Então vamos ver ao longo da lição, vamos analisar os exemplos bíblicos e vamos entender o que o Senhor, que Ele espera de cada um de nós. E vamos ver também a ótica de Deus acerca do homem. Uma coisa é o homem, outra coisa é Deus. Eu sei que é difícil falar, ver da ótica de Deus. Quem é o homem para sondar Deus, para saber exatamente como o homem vê ou não? É difícil. Mas pela palavra de Deus, o Senhor ele se revela e pela Bíblia Sagrada podemos compreender, não a totalidade. Eu poderia até dizer, uma fração até mesmo pequena, tá? Porque quem somos nós para compreender a mente do Senhor? Será que o homem consegue compreender a mente de Deus? Não. Por quê? Porque a nossa mente, ela é limitada. Mas o pouco que o Senhor, ele se revela pela Bíblia Sagrada, podemos conhecer o Senhor. Podemos conhecer o que Ele espera de nós, tá bom? Vamos lá. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Então aqui já podemos entender que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pela nossa capacidade, através de nós mesmos não conseguimos, tá? Mas é através daquele que habita em todo aquele que nasceu de novo, ou seja, Jesus Cristo, aquele que tem Jesus dentro do seu coração, assim como eu e muitos do que me ouvem, é possível, sim, a gente conseguirmos andar de acordo com a vontade do Senhor. Vamos lá. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Em outras palavras, só conseguimos vencer através de Jesus. Sem Jesus, irmão, o homem se corrompe. Sem Jesus, o homem vive na prática do pecado. Sem Jesus, o homem não consegue chegar a Deus. Precisamos de Jesus. E se Jesus, irmão, estiver em nossas vidas, nós conseguimos alcançar qualquer coisa. É só cumprirmos, é só seguirmos o que Jesus nos ensinou. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, ou seja, o novo nascimento, tá? Que é o que nós vamos ver. A santificação, a justificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Que assim seja, irmão, em nome de Jesus. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, de nada adianta. Simplesmente eu vou ler, você vai ler e não vamos chegar a lugar algum. Embora a leitura nos leve ao conhecimento, mas é necessário, irmão, que a palavra de Deus que ela seja esclarecida em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E se você deixar teu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar e vai confirmar em nossos corações acerca da palavra dele. Tá bom? Então deixa o coração aberto para o Senhor. Vamos continuar. Tópico 1. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então vamos ver, aqui tem 4 subtópicos falando acerca disso. O primeiro, nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado
nem de sangue, nem de carne, mas de Deus. Aqui tem uma referência bíblica, João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Abre aí a tua Bíblia e leia comigo. Diz assim a palavra do Senhor: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui nós vemos que o novo homem, esse que não é gerado nem pela carne, nem pelo sangue, ele nasce pela vontade de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão, como é citado lá em Coríntios. Então a única forma da gente conseguir vencer é através de Jesus. A Bíblia declara, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, o único caminho, a única forma de vencermos, sabe como é? É através de Jesus. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, ou seja, um novo começo, uma nova história, a comunhão plena com o Pai Celeste. Aqui temos mais uma referência bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 16, que nos diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, irmão, de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Então você que já nasceu de novo, você que já teve encontro com o Senhor Jesus, você sabe no teu coração que você é de Deus ou não. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele testifica em nosso coração. E para você que não tem certeza se é salvo ou não, se nasceu de novo ou não, peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo de Deus confirmar em teu coração. E se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar em teu coração. Subtópico 2. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Acabamos de ler aqui, João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, irmão, para nascer de novo, nós precisamos crer em Deus, crer no Senhor Jesus, precisamos crer no Senhor. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Já aprendemos aqui em outras aulas que Deus, ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Deus já sabia que isso iria acontecer. Mas o Senhor, irmão, sabe o que ele fez? Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha preparado para mim e para você um plano de salvação. Tem um plano, irmão, preparado pelo próprio Deus para nos resgatar da perdição eterna. Tem um plano de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ver aqui ao longo da lição, tá bom? Vamos lá. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Em outras palavras, não há nada melhor, irmão, na história da humanidade,
Não tem nada melhor, não tem alegria maior do que ser uma nova criatura. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É assim, irmão, que Deus faz na nossa vida. Se você estiver em Cristo, saiba que você é nova criatura. E a única forma para se tornarmos nova criatura é estando com Cristo. Outra referência, Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, meu irmão, em Cristo Jesus somos nova criatura. Não importa se você é judeu, se você é gentil, não importa. O que vai realmente importar é se nós nascemos de novo. O que vai fazer a diferença na nossa vida, irmão, é Jesus Cristo. Jesus já habita na tua vida. Você já nasceu de novo. Você já aceitou Jesus pela fé. É isso que vai fazer a diferença. E se você quiser que tudo se faça novo na tua vida, você precisa simplesmente abrir a tua boca e confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e crer, irmão, no teu coração e servir a Deus. É isso. Glória ao Senhor. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João 1,12, que é a palavra que acabamos de ler, tá bom? E tem 3, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Tem que ser pela fé, irmão. Tem um propósito no batismo. O batismo, ele representa o sepultamento do velho homem, aonde o novo homem renasce após o batismo. Ou seja, o velho homem, o homem sem Cristo, ele é sepultado no batismo. E o batismo representa o quê? Um novo nascimento. Aqui tem uma referência, Marcos 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui tem 2 ações. Uma é crer. Você crê que o Senhor Jesus, que Ele esteve aqui na terra, você crê que Ele morreu e Ele ressuscitou? Você crê que um dia Ele voltará para buscar o seu povo? É o primeiro passo, é crer. E o segundo é ser batizado. Mas o batismo então salva? Não. Você não vai ser salvo pelo batismo. Mas o batismo, segundo a palavra do Senhor, é um ato que deve ser realizado por aquele que crê no Senhor. Temos um exemplo aí, o ladrão lá na cruz do Calvário. Ele foi batizado? Não. Mas a Bíblia fala que Jesus declara para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se você não é batizado porque não dá tempo, e o Senhor vier te chamar, isso aí vai impedir da salvação? Não. Mas se você pode ser batizado, se você tem oportunidade, e você não quer ser batizado, aí você vai ter problema, de acordo com a palavra de Deus. Então, você que não é batizado, meu irmão e minha irmã, corre atrás disso em nome de Jesus, tá bom? Porque não é o pastor Leonardo que está dizendo isso não, mas é a palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos lá. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Então aqui marca um renascimento, tá bom?
Aqui temos uma referência, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12, são 12 versículos. É até um pouquinho longo, mas eu quero ler com você, para a gente poder entender realmente a palavra de Deus. Tá bom? Então eu peço a você, preste bastante atenção no que diz a Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Então, meu amado, medita com calma nessa palavra, que aí nós vamos chegar à conclusão que o velho homem, ele morreu. E nós que nascemos de novo, precisamos andar em novidade de vida. Precisamos aprender a andar como Cristo andou, e tendo em nossos corações a esperança que um dia ressuscitaremos com Ele. Essa é a nossa esperança, tá bom? Até mesmo os que morreram, a Bíblia fala que vamos ressuscitar e vamos viver um dia eternamente com Ele. Creia nisso, meu amado, em nome de Jesus. E medita aí com calma nessa palavra. E qualquer dúvida, escreva aí nos comentários que vamos tentar te responder. Tá legal? Vamos lá. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui temos mais uma referência em Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão. Então é pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação. Então é essa obra, irmão, que o Senhor lhe faz em nossas vidas. Então é necessário nascer de novo, nascer da água, como já declaramos aqui, através do batismo, e também é necessário nascer, irmão, do Espírito, que é o que vamos ver aqui no tópico 4. Diz assim:
nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Aqui temos uma referência, João 3,6, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmão, tem duas naturezas, uma da carne e uma do Espírito. Esse ato regenerador não pode ser explicado na linguagem humana. João 3,8 nos diz assim: o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Espírito, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra em nossa vida. É igual o vento, como diz aqui o evangelista João, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então o Senhor, irmão, o Espírito Santo de Deus, quando ele trabalha em nossas vidas, tudo se faz novo. E glória a Deus por isso, porque senão, o que seria de nós? Não é verdade? Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que um novo homem em Cristo torna-se possível. Aqui temos uma referência em Gálatas 6,15, que nos diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, a partir de Cristo, irmão, a partir do novo nascimento, é que o Senhor, Ele vai nos avaliar. É a partir do novo nascimento que o Senhor começa a escrever uma nova história em nossa vida. A nova criatura aqui, ela faz menção exatamente nisso, da pessoa que nasceu de novo, tá? Vamos lá, temos aí a genuína conversão. Tem muitas pessoas que às vezes vão na igreja, levantam a mão, às vezes botam até uma Bíblia debaixo do braço e falam: ah, agora eu sou um cristão, agora eu sou crente. É assim que as pessoas falam. Mas o que verdadeiramente vai fazer a diferença em nossas vidas, sabe o que é? É a atuação do Espírito Santo. É nascermos de novo. E quando, irmão, o Espírito Santo ele habita dentro de nossas vidas, tudo se faz novo. Não tem como o Senhor estar em nossas vidas e a nossa vida continuar da mesma forma. Se eu levantei a mão, se eu aceitei Jesus, mesmo que eu frequente os cultos, mas se a minha vida continua da mesma forma, tem alguma coisa errada. Porque quando temos um encontro com Jesus, quando temos uma experiência com Deus, a nossa vida muda. E se a tua vida, irmão, ainda não mudou, peça ao Senhor para se manifestar a tua vida. Peça a Deus para que você tenha uma experiência com Ele. E você que já nasceu de novo, meu irmão, permaneça e persevera em nome de Jesus. Para fechar aqui o tópico 1, a síntese diz assim: o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. É isso que falamos aqui ao longo desse tópico, tá bom? Vamos lá. O tópico 2, ele vai falar acerca da justificação. Eu até fui lá no dicionário pesquisar a justificação e trouxe aqui. Ele tem duas colocações, tá bom? Justificação quer dizer ato ou efeito de justificar-se. E o segundo significado é conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa
ou em favor de alguém. E foi exatamente isso, irmão, que Jesus fez pelas nossas vidas. Tá? Vamos ver aqui nesse tópico. Tópico 2. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé, que é exatamente o que vamos ver. Relembrando, definição aqui de justificação: conjunto de argumentos apresentado por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Então é exatamente isso que Jesus, ele faz. Vou dizer ele faz porque ele continua fazendo pelas nossas vidas. Tá? Vamos lá. E tem a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aqui temos uma referência, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É o que está dizendo a palavra do Senhor. Então, irmão, a nossa salvação, ela não é conquistada por méritos humanos. A nossa salvação, ela não vem pelas obras humanas, mas a nossa salvação, ela é por meio da fé. A nossa salvação, irmão, é pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, não teria salvação. O homem pode fazer, como lemos aqui, a boa obra que for, mas não são as boas obras que vão nos salvar. Embora precisamos praticar as boas obras, mas a nossa salvação, irmão, ela é pela graça, tá bom? É pela graça por meio da fé, como acabamos de ler. Avançando. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícias. Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Em outras palavras, a justiça do homem, ela não é igual à justiça de Deus. Então não queira compreender como funciona, como que deu os critérios de Deus pela salvação. Mas pela fé creia, meu irmão, que é pela graça. Tá bom? Então pela graça de Deus somos salvos. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos lá. Só existe um meio para obtermos a salvação, e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então a nossa salvação, ela se dá pela nossa fé em Jesus. Aqui temos mais uma referência, Romanos capítulo 5, versículo 9. Então, através do sangue de Jesus, os nossos pecados, irmão, eles foram o quê? Eles foram perdoados. Mas vale lembrar, nós alcançamos o perdão de Deus quando aceitamos Jesus. Então, se você aceita Jesus, se você confessou os seus pecados para Ele, deixou os seus pecados, irmão, assim como os meus e de muitos outros, eles são perdoados, tá bom? O importante agora é fazer como Jesus nos orientou, é seguirmos e não pecarmos mais. Vamos lá. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico
perante Deus. Aqui temos mais uma referência em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. Então, como que funciona isso, irmão? Uma coisa é o homem antes de Cristo e o homem depois de Cristo. A Bíblia nos fala que vamos ser julgados pelo Senhor a partir da onde? A partir do nosso novo nascimento. Ou seja, a Bíblia declara que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando estamos em Cristo, tudo se faz novo, tá bom? A partir do dia, irmão, que você aceita Jesus, que você nasce de novo, o Senhor, a partir dali, Ele começa uma nova história em nossas vidas. E tem 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justificação de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Aqui temos uma referência, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, a partir de Jesus, o que acontece aqui? Nós somos justificados. Nós não merecemos, irmão, a salvação. A Bíblia declara que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O homem, pela tua natureza, irmão, o homem, ele é pecador. O homem, irmão, como lemos aqui há pouco, a sua justiça como trapo de imundícia. Então, por nós mesmos não conseguimos. Mas através de Jesus, pela tua justificação, nós conseguimos, tá bom? Então, nós somos justificados perante Deus por Jesus. Este é completamente perdoado e os seus pecados inteiramente apagados. Aí aqui temos mais uma referência, Hebreus capítulo 10, versículo 17, que diz assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Mas por quê? Porque quando estamos em Cristo, se tornamos nova criatura. Item 3. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: filhinhos, ninguém os engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus, assim como eu fiz e muitos outros, somos justificados por Jesus. E a partir dali, irmãos, precisamos fazer, sabe o quê? Ser justo. Então viva como servo de Deus, seja justo no caminhar, faça, meu irmão, aquilo que é correto, tá bom? E se alguma coisa está em falta com Deus, se corrige enquanto há tempo em nome de Jesus, porque em breve Jesus voltará e cada um de nós prestaremos contas a Ele. Continuando aqui a leitura da revista. Haja vista o que houve com o ladrão, que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Já até citamos, mas vamos ler de novo. Lucas 23, 42 e 43,
que nos diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmão, ele creu, ele acreditou, e no seu último momento, ele pede ao Senhor para se lembrar dele. Em outras palavras, ele creu: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, lembra-te de mim. E o nosso Deus, irmão, é um Deus misericordioso. E o mesmo Deus que perdoou esse ladrão lá na cruz, ele também me perdoou e ele também pode te perdoar. Peça perdão a Deus, aceita Ele em seu coração, que Ele vai te perdoar, que Ele vai começar uma nova história na tua vida. Mesmo que as pessoas te apontem, te julguem e digam que para você não tem mais jeito, lembre-se, a última palavra da nossa vida, ela vem de Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Síntese do tópico 2. O novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Ou seja, é assim que chegamos diante de Deus. Ninguém chega limpo diante de Deus. Ninguém chega santo diante do Senhor. O homem, quando ele vem para Cristo, o homem vem, assim como eu vi um dia, muitos outros vieram. A gente vem debaixo da injustiça, a gente vem debaixo do pecado, mas ali, irmão, quando abrimos o nosso coração para o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos lava, Ele nos santifica. Glória a Deus. Vamos falar aqui agora acerca da santificação, tá bom? E vamos ver como que funciona esse processo na vida do novo homem. E esse também é o nosso último tópico da lição 13, a última lição desse trimestre. Diz assim: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, que é o que nós lemos no texto áureo. Nós vamos passar a nossa vida aqui buscando a perfeição, buscando ser igual a Cristo, buscando ser como varão perfeito. Mas vamos entender desde já que uma coisa é a regeneração e outra coisa é a santificação. Tá? A regeneração é instantânea. Como assim instantânea? Você aceitou Jesus, automaticamente tudo se faz novo na tua vida. Agora a santificação, vamos ver aqui nesse tópico, que ela não é instantânea, mas é um processo. E vamos ver como é esse processo. A santificação como posicionamento. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Aqui temos uma referência bíblica. Uma não, temos duas. Vamos lá. Lucas 23, 42, que nos diz assim: e disse Jesus, Lucas 23, 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a outra referência, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, em Cristo, irmão, tudo se faz novo. Em Cristo, no exato instante que se convertemos, olha o que acontece. Nós somos o quê? Somos vistos como justo e santo. Por quem?
por Deus e pela igreja. Pastor, mas a igreja julga, a igreja aponta, a igreja condena. Mas quem faz isso, irmão, não está seguindo a palavra de Deus. E é verdade que tem muitas pessoas, às vezes, na casa do Senhor que querem nos apontar. Mas esses, sabe quem são? São os joios, o trigo, o povo de Deus, a igreja verdadeira, fiel e militante na boa obra. Ela olha como Cristo olhou. Então a igreja de Cristo. Estou falando da falsa igreja não, tá? Estou falando da igreja de Cristo. Então diante da igreja e diante de Deus, nós passamos a ser o quê? Justos e santos. Tá? Vamos lá. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Então, quando estamos diante do Senhor, quando aceitamos Jesus, nós se tornamos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Abre comigo a tua Bíblia em Êxodo 19:5 e em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E olha o que diz a palavra de Deus. Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, olha o que Deus está falando. Se guardares a minha voz, a minha aliança, então é preciso ouvir a voz de Deus. Mas Deus ainda fala? Fala. Ele fala aos nossos corações, Ele fala conosco pela tua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a tua Bíblia, dobra o teu joelho e olha, que Deus vai falar com você também. Tá bom? Vamos lá. A outra referência. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos o quê? Povo adquirido, nação santa. E o que é santa? O que é santo? Santo não quer dizer ser separado. Então a igreja de Cristo não pode se contaminar com as coisas desse mundo. É por isso que tem muitas coisas que um cristão não deve participar. Tem muitas coisas desse mundo que o cristão não pode se envolver. Por quê? Porque devemos ser santos, assim como o Senhor foi. E ser santo implica diretamente nisso. Implica em quê? Em se separar das coisas do mundo. Tá bom? Vamos lá. Posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Em outras palavras, o homem não é perfeito, o homem possui suas falhas, mas a cada dia, irmão, a qual andamos aqui nessa terra, a cada dia que caminhamos com o Senhor, é necessário que nós venhamos a cada dia deixar para trás as coisas desse mundo, as coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Isso é santificação. Item 2, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Aqui temos duas referências também, a qual estaremos lendo, mas só para a gente entender, a nossa caminhada aqui na Terra, mais uma vez, é um processo. A cada dia a gente vai se conhecendo mais do Senhor, e quanto mais a gente conhece de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, do Senhor, mais a gente se afasta das coisas desse mundo. E quanto mais a gente se afasta das coisas desse mundo, mais santo a gente vai se tornando diante de Deus. Tá bom? Vamos lá.
Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olha o que diz aqui em Provérbios: vai brilhando mais e mais a cada dia. Então, a cada dia, irmão, o Senhor, Ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo esse processo na nossa vida. A cada dia que nós colocamos o nosso coração, o nosso desejo em servir a Deus, Ele vai fazendo o quê? Ele vai nos santificando. Louvado seja o nome do Senhor. A outra referência, Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É o nosso textual. Então, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é chegarmos à estatura de homem perfeito. O nosso objetivo é de sermos igual a Cristo. E pela fé, irmão, um dia nós vamos chegar. Tá bom? Então não desista de servir a Deus. Não desista. E se você está passando por alguma dificuldade, talvez tenha alguma coisa na tua vida que você quer se libertar e você não está conseguindo, peça ajuda ao Senhor que Ele vai te ajudar. Tá bom? E deixa Deus completar a obra que um dia começou na tua vida. Continuando a leitura. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Aqui temos 3 referências. Gênesis 17:1 diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha aí a vontade do Senhor. Outra referência, Mateus 5:48, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Outra referência, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então é isso que o Senhor espera de nós. Talvez você está se perguntando, mas não dá para a gente alcançar, não dá para chegar lá, pelas nossas forças não, mas por Cristo sim. Vai caminhando, irmão, vai perseverando, que um dia, como lemos aqui na leitura do texto áudio, um dia vamos ser como a Cristo, como um varão perfeito. Mas até lá, vamos lutar e vamos perseverar para que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Tá bom? Vamos lá. Último item. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Então não tem como se tornar um novo homem sem a santificação. Aqui temos uma referência em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui tem 2 recomendações, tá? Embora aqui esteja falando da santificação, eu quero destacar também a questão de seguir a paz. Estamos vendo dias, irmão, onde as pessoas não estão mais preocupadas um com o outro. Tem gente arrumando aí contenda, briga por qualquer coisa. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos. Então um cristão, irmão, um servo de Deus, embora a Bíblia fala que as pessoas vão se levantar contra nossas vidas, seremos odiados por muitos, mas é necessário, irmão, que a gente faça a nossa parte. Que parte é essa? É seguir a paz com todos. E a outra coisa, irmão, é a santificação. Então é necessário o cristão se santificar. É necessário, tá bom?
Então, mesmo que seja difícil, irmão, luta, persevera, que o Senhor, Ele vai nos ajudar, tá bom? Vamos lá. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Aqui tem mais uma referência, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo aqui está falando da igreja de Coríntios, tá? Mas qual é o objetivo final? O objetivo é sermos igual a Cristo. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus em nossa vida. Então aqui também tem mais uma referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que nos diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação, que vos abstenha do pecado, que vos abstenha de tudo aquilo que não agrada a Deus. Continuando, mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Aqui tem essa referência aqui em João, capítulo 1, versículo 7. Vou estar lendo ele também, que nos diz assim: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então é por meio dele, tá bom? Vamos lá. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Aqui também temos mais uma referência, Apocalipse 21, 8, que nos diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, irmão, para a gente morarmos no céu, para morarmos eternamente com Deus, precisamos nos livrar de tudo isso. Louvado seja o Senhor. Conclusão, diz assim: quem recebeu Jesus como o seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. É o melhor presente que o Senhor tem para nossas vidas. É a salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então o melhor presente, irmão, Deus lhe deu para nós. O que Ele tinha de melhor, Ele nos ofereceu. E o que é? O seu Filho Jesus Cristo. Deixa Ele entrar, amado, em teu coração. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Aqui está em 1 João 3,2, mas é uma promessa, irmão, para nossas vidas. Creia em nome de Jesus. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Então chegamos aí ao final da última lição desse trimestre. Que Deus assim, irmão, que Ele possa estar também te abençoando, tá? Não pare de estudar a palavra de Deus, continue, tá
Próxima semana estaremos de volta também, aqui trazendo a próxima lição. Tá bom? Deus abençoe. Fica na paz.